Olá, sejam bem-vindos à primeira aula de arte da EJA segunda fase. Eu sou a professora Arlene Zulay e estou aqui para acompanhá-los nesta aula. Então, nós vamos chamar o nosso objeto de conhecimento. Então, aula 1, objeto de conhecimento, vanguardas artísticas. Impressionismo e expressionismo, detalhamento, conceito e principais características das vanguardas artísticas, impressionismo e expressionismo. E agora vamos dar início à nossa aula. Então, iniciamos essa aula numa galeria de arte e aqui ao meu lado nós temos uma obra de arte chamada Impressão Nascer do Sol, que foi pintada pelo artista plástico francês Claude Monet, que pintou em 1872. Como vocês podem ver, essa pintura não é uma pintura realista, ou seja, o artista não estava interessado em retratar a realidade. Como vocês observam aqui na pintura, tem umas pinceladas aí rápidas. Então, esse quadro aqui, ele foi rejeitado numa galeria de arte lá na França, onde os artistas renomados, eles anualmente colocavam seus quadros em exposição. Então, esse quadro foi rejeitado. Existia um salão de quadros rejeitados. Isso porque esse quadro aqui, ele não retratava a realidade. Ele não tinha a técnica de uma pintura realista, como vocês podem ver. Observando bem, é como se fosse um borrão, não é isso? Então, esse quadro aqui é chamado Impressão Nascer do Sol e é uma famosa pintura impressionista, como eu já falei, do pintor Claude Monet, que ele pintou em 1872. Essa pintura aqui, vocês observem, ela foi pintada num porto francês chamado La Havre, representado na obra, então, num dia de quê? De um nevoeiro, certo? Aqui vocês observam barcos, as chaminés lá no fundo, fumaças. Então, o objetivo de Claude Monet não era retratar a realidade. Qual era o objetivo desse artista? Era retratar a impressão que o sol ele incidia sobre a paisagem. Se você observar, por exemplo, onde você mora, uma paisagem, um rio, uma árvore, em cada momento do dia, essa paisagem ela vai mudando conforme o sol vai mudando de posição. Por exemplo, quando existe um sol muito quente, as cores estão mais vivas. Por exemplo, no dia chuvoso, as cores ficam mais opacas. Então, o Claude Monet, ele ficava horas e horas, ou seja, ele saiu do estúdio e foi pintar a natureza, porque ele era obcecado pelo reflexo da luz nas paisagens. Então, vamos falar mais um pouco dessa obra de arte. Então, essa pintura, como eu já falei, ela rompeu com todos os padrões tidos até a altura com as barreiras realistas que ainda sobressaíam. Como tal, a pintura marcou uma profunda revolução social, embora demorada. A ideia principal, como eu já falei, dos impressionistas é fazer com que a imagem apareça quase que completamente iluminada pelo sol, como vocês podem ver aqui o reflexo do sol ali na água, certo? Para conseguir esse efeito, o autor implica a sua tela pinceladas em tons mais claros, áreas iluminadas pelo sol e tons mais escuros, áreas sombreadas. Então, com essa pintura aqui, Claude Monet, ele revolucionou a arte. Como ele foi rejeitada lá no Salão da França, foi para o Salão dos Rejeitados e teve uma
crítica muito severa, que depois a gente vai analisar essa crítica. Então, a partir dessa crítica, foi iniciado um movimento artístico chamado impressionismo. Um crítico falou que esse quadro não passava de uma impressão. Então, e com esse movimento artístico surgiram as vanguardas. Então, o que vem ser vanguarda? Bem, a palavra vanguarda significa frente, dianteira, parte anterior. É um substantivo feminino do francês avant-garde, está à frente, à dianteira de um movimento. Então, com essa pintura, Claude Monet estava muito à frente do seu tempo. Ele revolucionou a arte, ele quebrou paradigma com essa pintura. Ele não retratou a realidade, mas sim pintou de uma forma diferente. Essa pintura foi pintada lá no início do século XX. Então, com isso, havia várias mudanças, a Revolução Industrial, a Primeira Guerra. Então, surgiu a fotografia, porque antes da fotografia, os artistas retratavam as pessoas como se fosse uma fotografia. Então, elas tinham técnicas, os artistas tinham técnica, que tinham que pegar as cores e transformar no tom da pele o mais real possível. Então, os impressionistas não estavam interessados em retratar a realidade, mas sim a incidência da luz sobre a natureza. Então, a impressão que ele tinha ali da natureza. Então, como esse quadro, ele surgiu, revolucionou a arte, ou seja, originou-se a arte moderna e, com isso, as vanguardas artísticas. E vamos conceituar o que vem ser vanguardas. Bem, as vanguardas europeias, elas foram manifestações artístico-literárias surgidas na Europa nas 2 primeiras décadas do século XX e vieram provocar uma ruptura da arte moderna com a tradição cultural do século anterior, como já foi falado. Então, as vanguardas, elas revolucionaram a arte. Ela foi uma ruptura na arte tradicional, onde o artista retratava a realidade com suas técnicas, com a perspectiva. Então, a pintura tinha que ser o mais real possível, o mais belo, com harmonia. Então, o Claude Monet, ele quebrou o paradigma. Então, todas as vanguardas, tanto o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, que vocês vão ver mais adiante, que são chamadas de vanguardas. Então, o artista, ele começa a pintar de uma forma diferente. E quando surgiu esse tipo de pintura? Quando surgiram as vanguardas? Então, como foi falado, a gente vai falar um pouco do contexto histórico. Então, com a chegada da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Então, os objetos começaram a ser fabricados em série, ou seja, antes havia os artesãos que faziam os objetos. Então, na indústria, cada objeto começou a ser produzido em série, ou seja, iguais. Então, houve várias revoluções. Então, houve um avanço tecnológico muito grande. Então, houve grandes invenções. Quais foram essas invenções que surgiram durante esse período? Vamos lá? Então, houve grandes transformações na sociedade, como as invenções da lâmpada elétrica. Olha, antes não existia a eletricidade, a lâmpada elétrica, ou seja, as pessoas, os artistas muitas vezes pintavam à luz de vela, de lampião, né? Então surgiu também aí, olha, a grande invenção da lâmpada elétrica. O que mais que surgiu? O telefone, olha, onde as pessoas podiam se comunicar a grandes distâncias, não é isso? E surgiu a máquina a vapor, surgiu o automóvel e também a fotografia. Então, após o surgimento da fotografia, então alguns pintores achavam assim que tinham que
pintar de uma forma diferente, já que existia a fotografia que já retratava, porque antes as pessoas, principalmente as pessoas muito ricas, elas pediam para que os artistas pintassem, ou seja, fizessem um retrato, era chamado de retrato, ou seja, para servir de lembrança. Hoje, ou seja, com a invenção da fotografia e hoje com o celular, nós, com essa evolução que tem até hoje na arte contemporânea, nós temos cada pessoa e tem um celular. Qualquer pessoa hoje em dia pode ter um celular. Então ela tira ali várias fotografias, não é isso? Então o artista nessa época achou desnecessário copiar a realidade. Então ele começou a pintar de uma forma diferente. Então, foi isso que houve uma ruptura, que surgiu as vanguardas. Então, Claude Monet, ele revolucionou a arte quando ele começou a pintar de uma forma diferente. Então, o surgimento das vanguardas artísticas, este contexto histórico de grandes transformações e mudanças, atingiu também as manifestações artísticas. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística pautada na realidade vigente. Então, como eu já falei para vocês, houve várias transformações, então os artistas eles inovaram, criaram uma ruptura, pintaram de uma forma diferente. Então, a arte era mais perceptível. Então, alguns, por exemplo, os impressionistas saíram do estúdio, principalmente Claude Monet, observava ali a natureza e pintava ali com pinceladas muito rápido, para quê? Para apreciar ali a luz do sol incidindo ali sobre a natureza. Então, nas vanguardas artísticas, os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público, a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Então, foi isso que aconteceu quando Claude Monet pintou a Impressão Nascer do Sol. Ele pintou e expôs lá no salão real dos artistas franceses. Então, foi aí que essa pintura foi reprovada, certo? Porque não atendia ali as técnicas, a harmonia ali das pinturas renascentistas, dos acadêmicos, ou seja, dos artistas que pertenciam a uma academia. Então, como foi a origem desse movimento impressionista? Então, o impressionismo, como já foi falado, ele foi um movimento artístico que surgiu na França no final do século XIX. Este movimento é considerado o marco inicial da arte moderna, como já foi falado. E o nome impressionismo deriva de uma obra de Monet chamada Impressão Nascer do Sol, como nós já vimos, que foi pintada em 1872. E vamos rever essa obra. Então, mais uma vez, com detalhes aí, essa obra Impressão Nascer do Sol, de Monet, que foi pintada em 1872, que retrata ali, né, um porto lá da França. Então, quando ele expôs essa pintura lá no salão da França, então houve um crítico de arte que ele fez o seguinte comentário sobre essa pintura. Então, ao observar essa pintura, ele falou o seguinte: eu bem que o sabia, pensava eu. Se estou impressionado, é porque lá há uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel! Um papel de parede é mais elaborado do que esta cena marinha. Então, a partir dessa crítica, foi aí que surgiu o movimento impressionismo, porque Leroy, o crítico, ele comparou essa pintura, quer dizer,
a um papel de parede. Ele falou que um papel de parede é mais elaborado do que essa pintura, que não passava de uma impressão. Então foi aí que surgiu o movimento impressionista, ou seja, alguns artistas se reuniram com Claude Monet e começaram a pintar da mesma forma, certo? Então, essa expressão, ela foi usada originalmente de forma pejorativa por causa, né, de uma crítica, como já foi falado, do pintor e escritor Louis Leroy. Então, Claude Monet e seus colegas adotaram o título tendo consciência da revolução que estavam a iniciar na pintura. Assim, iniciou o movimento impressionismo. E agora a gente vai destacar as principais características deste movimento artístico. Então, como vocês podem ver, registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, como já foi falado aqui, certo? Ou seja, o Claude Monet, ele saiu do estúdio, como foi falado, e começava a pintar, certo? A natureza. Então, o principal objetivo dele era registrar as tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Ou seja, se você observar uma paisagem, de manhã cedo, as cores, elas estão uma tonalidade menos intensa do que, por exemplo, ao meio-dia. Ao meio-dia as cores estão mais intensas, a luz está mais forte. Então, as tonalidades, elas estão diferentes, assim como no final da tarde. Então, Claude Monet, ele ficava horas e horas ali pintando uma pintura em diferentes momentos do dia. Ou seja, nas estações também, no inverno, no outono. Então, cada momento, cada estação, essa mesma paisagem tinha tonalidades de cores diferentes. E uma outra também característica, figuras sem contornos nítidos. Então, o artista ele não contornava a pintura. Ele pegava as cores, ele não misturava na paleta, ele pegava as cores diretamente na pintura. Não se preocupava, por exemplo, em retratar a realidade. Se fosse retratar uma figura humana, ele não se preocupava em pegar as tonalidades corretas, e sim pegava a cor exatamente como era e pintava diretamente no quadro, ou seja, na tela, certo? E sombras luminosas e coloridas. Os impressionistas, eles não usavam a cor preta, então eles faziam sombras a partir de cores, por exemplo, tonalidades, por exemplo, um azul claro, um verde. Então eles não costumavam usar o preto nas sombras das pinturas. E também as misturas, como já foi falado, das tintas diretamente na tela, certo? Com pequenas pinceladas, como vocês viram na obra de Claude Monet, certo? Ele pegava pinceladas rápidas, porque o objetivo dele era o quê? Era destacar a luz ali em determinados momentos. Por isso que ele era rápido, ele pegava as cores, não misturava na palheta, e sim diretamente na tela, certo? E nós vamos mostrar agora os principais artistas do movimento impressionista, certo? No grupo original dos pintores impressionistas estavam aqui Edouard Manet, que nasceu em 1832 e faleceu em 1883. Nós temos Alfredo Sisley, que nasceu em 1839 e faleceu em 1899. Nós temos o Camille Pissarro, aqui a data de nascimento, 1830 até 1903. E tem o Edgar Degas, aqui nasceu em 1834, faleceu em 1917. E tem o Augusto Renoir, 1841 1919. E nós vamos mostrar agora uma obra
do Edouard Manet, certo? Como vocês podem ver aqui na obra, observe bem aqui essa pintura. Aqui vocês estão vendo uma mulher aqui completamente nua, certo? Então, o Edouard Manet, ele foi um pintor e artista gráfico francês e uma das figuras mais importantes da arte do século XIX. Ele foi considerado por estudiosos da arte plástica como um dos mais importantes representantes do impressionismo francês, embora muitas de suas obras possuam fortes características do realismo, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Então, ele é muito voltado porque uma pintura realista, certo? Então, aqui vocês estão vendo, como eu destaquei aqui, ele quebrou paradigmas. Por quê? Porque essa mulher nua aqui, ela é uma mulher comum, porque na pintura da academicista existia um nu artístico, mas para quê? Para mitologias gregas e romanas. E aqui ele expôs uma mulher comum do dia a dia, aqui. E o nome dessa obra é chamado Almoço na Relva. Ele foi um escândalo para a época, pela nudez de algumas, achavam vulgar. Ele trazia 2 homens vestidos, como vocês podem ver aqui, esses homens aqui vestidos, e a mulher completamente nua, certo? Diretamente do que mandava a tradição, não era uma figura mitológica, como eu já falei, ou alegórica. A mulher, em sua obra, é uma mulher comum, e sua nudez não é esperada pelo público. Então, essa obra ela chocou o público. Como eu já falei para vocês, as vanguardas eram uma maneira de chocar. Certo? A obra de Manet também não obedecia às regras de perspectiva e da luz e sombras usadas desde o Renascimento. Falta-lhe aspecto de tridimensionalidade e essa atitude de rompimento com as regras acadêmicas. Então, aí ele quebra paradigmas, ou seja, ele quebrou as regras do academicismo, certo? Aqui ao meu lado temos uma pintura de outro pintor impressionista chamado Edgar Degas. E essa obra aqui é a primeira bailarina que foi pintada em 1878. Edgar Degas, diferentemente de Claude Monet, ele gostava de pintar no estúdio, com a luz artificial. E quem foi Edgar Degas? Bem, Edgar Degas, ele foi um pintor, gravurista, escultor e fotógrafo francês. Ele é conhecido, sobretudo, pela sua visão particular do mundo do balé, sabendo captar os mais belos e sutis cenários. Também é reconhecido por ter sido um dos fundadores do impressionismo. A arte impressionista é descrita pelos efeitos de luz ao ar livre. Edgar Degas não se interessou pela natureza, preferindo trabalhar em seu estúdio. Em suas composições, as figuras muitas vezes estão em movimento, como vocês podem verificar. Degas interessou-se pelo desafio de representar a luz artificial usada nos espetáculos. E agora nós vamos mostrar para vocês um outro movimento artístico que é chamado de expressionismo. E qual foi a origem desse movimento? Em oposição ao impressionismo, o expressionismo surgiu em 1910 na Alemanha, com características que ressaltam a subjetividade e atingiu vários pintores no momento em que o país atravessava um período de guerra. Então, ao contrário dos impressionistas, os expressionistas procuravam representar o seu próprio mundo interior, uma expressão dos seus próprios sentimentos.
A linha e a cor são usadas de formas emotivas e carregadas de simbolismo. Então, o impressionismo ele retratava por exemplo, o Claude Monet retratava o que é a natureza, de Degas aos movimentos da bailarina. Já os expressionistas, eles não se interessavam em retratar a realidade, a impressão do que eles estavam vendo, mas sim as expressões interiores, ou seja, as suas angústias, as suas mágoas, as suas tragédias, a morte, a doença. Então, era uma arte subjetiva. Então, os expressionistas, eles colocavam em suas obras suas próprias conclusões e temperamentos sobre suas visões do mundo, valorizando aspectos irracionais e instintivos no artístico. Foi a tendência de vanguarda que deforma a figura humana com a predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. As obras de arte expressionistas mostram o estado psicológico e as denúncias sociais de uma sociedade que se considerava doente e na carência de um mundo melhor. Pode-se dizer que o expressionismo foi mais do que uma forma de expressão, ele foi uma atitude em prol dos valores humanos num mundo em que, politicamente, isto era o que menos interessava. Então, as obras de artes expressionistas, elas mostram o estado psicológico do artista, certo? Ele não estava interessado em mostrar a realidade. Então, vamos às características desse movimento artístico. O entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva, ou seja, são as impressões interiores do artista, ou seja, o sofrimento, a mágoa, a tragédia, e não a representação mimética da realidade. Ele não estava interessado em retratar a realidade. A valorização da gravura da arte primitiva. O que é uma arte primitiva? É aquela arte, por exemplo, que as crianças desenham ali, certo? É uma arte sem perspectiva, sem técnica. Então, era isso que os expressionistas utilizavam nas suas obras. A deformação das formas e o uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento e a interioridade. E nós vamos mostrar uma obra muito famosa aqui ao meu lado, que você já deve conhecer, que é o Grito. Preste atenção como o artista ele deforma aqui a imagem. Então, o Grito é uma série de quadros, de 4 pinturas do norueguês Edvard Munch, 1893. A obra representa uma figura andrógina, ou seja, não tem sexo, no momento de profunda angústia e desespero. O plano de fundo é a doca de Fjord de Oslo, ao pôr do sol. O Grito é considerado uma obra mais importante do movimento expressionista. Então, como vocês podem ver, o artista ele deforma a imagem e ele utiliza cores fortes. E a gente vai mostrar mais uma obra para vocês de Edvard Munch, A Menina Doente. Como vocês observam aqui nessa imagem, A Menina Doente é o título dado a 6 pinturas e a diversas litografias, gravuras e ponta seca e a água forte do pintor norueguês Edvard Munch. Todas retratando um momento anterior à morte de sua irmã mais velha, Sophie. Como vocês podem ver aqui, ele retratou a sua irmã aqui no leito de morte, certo? Todas retratando a morte de Sofia, vítima de tuberculose com 15 anos. Nos trabalhos, Sofia é tipicamente apresentada em seu leito de morte, acompanhada por uma aflita mulher de cabelos escuros que acredita ser sua tia Kari. Sofia sentada em uma cadeira, obviamente sofrendo com dor, apoiada em um grande travesseiro branco. Então, como vocês podem observar, os artistas
impressionistas, eles retratavam o quê? A tragédia, a doença, a dor, né? Isso diferente dos impressionistas. E vou mostrar mais uma vez para vocês alguns quadros do movimento impressionista. Então, aqui nós temos uma obra de Edgar Degas, que foi um importante, como nós já falamos, importante pintor francês da geração impressionista. Então, vamos mostrar aqui várias obras deles. Olha só, prestem atenção aqui, que ele é um pintor que pinta no interior, não como Claude Monet, mas assim ele usa a luz artificial. Então, ele retratava muitas mulheres. Aqui nós temos um desenho das obras dele e também ele desenhava e pintava muitas bailarinas e os movimentos que eram importantes. Aqui nós temos uma escultura de Claude Monet, outra bailarina. Então, como vocês viram, o Edgar Degas, ele era um pintor das bailarinas e pintava no interior, principalmente nos teatros. E gostava de quê? De retratar os movimentos das bailarinas. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado.